te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Te agradecemos, meu Deus. Olá, queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo nesta tarde. Esse que vos fala é o vosso irmão, pastor Davi Alencar Santana, e trazendo para você mais uma vez o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, num oferecimento da Igreja DJL, a Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. E nessa tarde estou aqui muito bem acompanhado por dois grandes amigos, apresentadores desse programa e de outros. E nessa tarde aí eles também vão deixar a sua saudação e mandar aí uma palavra para você no início desse programa, amém? Amém, glória a Deus, pastor Davi, também estou muito feliz, mais uma tarde abençoada, né, pastor Mauro? Com certeza. 13 de janeiro de 2021, estamos aqui pelo programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, e já mandar uma saudação para os nossos ouvintes, para aqueles que estão nos ouvindo pela 87.5 e também pelo Facebook aqui da página do pastor Davi Alencar Santana, que hoje vai ser uma tarde abençoada. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, Deus abençoe a todos primeiramente. Aqui quem vos fala é o seu querido amigo pastor Mauro. Paz do Senhor, pastor Davi, paz do Senhor, irmão Hugo. Amém, meu É uma maravilha estarmos aqui de novo, né? Porque aqui é um curso que nós estudamos, um curso de teologia, né, pastor? Aqui é um curso ao vivo. É um curso ao vivo, é um intensivão, né? Intensivão. Graças a Deus, e nessa tarde nós vamos nos aprofundar mais aí, amém, na pessoa do nosso querido Espírito Santo de Deus. Amém, queridos. Então é uma honra estar com vocês aqui mais uma vez. Irmão Hugo, pastor Mauro, sejam bem-vindos. Estamos aqui para apresentar o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E hoje é dia 13 de janeiro de 2021. Estamos aqui pelas ondas sonoras aqui da Fonte Vida 87,5, mas também pelo site da rádio, fontevida.com.br. E também, como já foi aqui falado pelo nosso irmão Hugo, nós estamos aí numa live, estamos aí ao vivo pelo Facebook. Basta você entrar lá no Facebook e colocar Davi Alencar Santana, você vai ser direcionado ou para a minha página ou para o meu perfil, mas você ainda pode acompanhar o programa também pelo Facebook, pela página da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, ou pela página também da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. Às vezes aí você vê soltar a música aí de início do programa e a gente demora um pouquinho, é que a gente está compartilhando esses links, preparando aí para que mais pessoas sejam alcançadas pela poderosa Palavra de Deus. E terminado o programa, a gente também sempre tem o hábito de pegar esse programa aqui também e postar ele nas nossas outras redes sociais, principalmente no nosso canal do YouTube. O meu canal é Pastor Davi Alencar Santana, você pode entrar lá e lá você vai ter não só o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, hoje é a edição de número 49, você vai ter todas as outras 48 edições e também o programa Shekinah, apresentado aí, iniciado pelo pastor Mauro e depois também pelo irmão Hugo e outros apresentadores como esse servo aqui que vos fala, amém? Então, esse é o meu canal, Davi Alencar Santana, mas eu vou dar a palavra aí pro pastor Mauro e pro irmão Hugo também falar do canal deles aí, que também tem muita coisa boa para abençoar a sua vida, não é isso, pastor Mauro? Isso mesmo, pastor Davi, graças a Deus aí, nós estamos só
crescendo aí com a graça de Deus. O meu canal é o Pastor Mauro Shekinah, e ali você vai ver todos os programas Shekinah, né? 70 programas Shekinah, graças a Deus. Também o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, né? E também temos ali, graças a Deus, mais algo novo ali, que é o projeto Edificando na Palavra ali, amém? Que trago ministrações ali, que eu trago ali, graças a Deus, na Igreja Elim, Parque Planalto, e transmitindo para que as pessoas, né, venham receber de Deus também. Coisa boa, irmão. Já visitei lá o canal, já me inscrevi lá e olha, tem muita coisa boa aí para edificar a sua vida. A semelhança também do canal do nosso irmão Hugo. Amém, glória a Deus. É muito fácil, hein, pastor Davi, para mim encontrar nas redes sociais, qualquer rede social minha, Instagram, Facebook, YouTube, é só escrever lá, Hugo Irmão Hugo AMSI. Vai me achar em todas as redes sociais. Lá também tem bastante coisa. Tem programa Shekinah, tem programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, que é um programa abençoado, que é isso que nós estamos fazendo hoje, né, pastor Mauro? Nós estamos dando um curso gratuito a todos os nossos ouvintes. Pode ir lá, tem vários, 49 programas já, hein, pastor Davi? Maravilha. No Crescendo no Conhecimento de Cristo. Também tem uns programas que é o Geração de Discípulos, onde eu fazia parte, né, pastor Davi? É verdade. Então tá tudo lá no meu canal. Entra lá, se inscreva, que você vai receber muita coisa boa também. É isso aí, irmão. Lembrando que hoje o Geração de Discípulos é um quadro aqui do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, que será apresentado na segunda parte desse programa pelo nosso irmão Hugo. Ele também tem uma palavra especial aí, reservada para a sua vida. Mas além desses meios aí, que são as redes sociais, nós também temos o telefone da rádio, não é, irmão Hugo? Verdade, o telefone da rádio é muito fácil. Lembrando, né, pastor Davi, que nós estamos em São Paulo, né? Nós estamos pelo telefone 011 4203 4009. 4203 4009. É isso mesmo. Além disso também, nós estamos aí com o nosso WhatsApp, através do qual você pode pedir oração, mandar seus comentários, mandar alguma pergunta. Nós estamos falando sobre o Espírito Santo e quantas perguntas não surgem neste quesito. Então, o nosso telefone, qual que é aí, pastor Mauro, do WhatsApp? Telefone também é 011, né? 96252 3322. Muito bem. Então, se você tiver aí algum comentário a fazer, querendo responder também a nossa pergunta referente ao Espírito Santo que nós vamos fazer daqui a pouco, você pode enviar pelo WhatsApp, ok? Então, irmãos, você também pode nos acompanhar. Nós estamos em transmissão simultânea pela Rádio Renovo, ok? Pela Rádio Renovo, lá do nosso amigo presbítero Rogério Silva Batista, né? Isso, Rogério Batista. Rogério né? Batista. Glória a Deus. É isso mesmo. Obrigado, irmão Rogério, aí, pela parceria, pela amizade e por essa oportunidade de estarmos juntos aí, retransmitindo o programa pela Rádio Renovo. E como é que a gente faz para chegar lá na Rádio Renovo, irmão Hugo? Fácil demais, hein? Entra lá, coloca www.zeno.fm/Rádio Renovo. www.zeno.fm/Rádio Renovo. Muito fácil, só entrar lá. Nós já vamos estar ao vivo todas as terças-feiras com o programa Shekinah e hoje às quarta-feiras com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Ou também baixar o aplicativo da Zeno, né? Isso é aí. muito fácil, vai lá na sua loja de aplicativos, lá o Play Store também, lá e baixa lá o aplicativo Zeno, Zeno, e acesse lá, né? Clica lá, Rádio Renovo, e você já vai estar entrando lá em transmissão simultânea com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. É isso aí, queridos. Então não tem por que você não nos acompanhar. Então eu peço que você compartilhe esse link que a gente envia, compartilhe a live, compartilhe aí os nossos vídeos no YouTube e vai ser uma bênção para a edificação espiritual, tanto sua como dos seus amigos das suas redes sociais. Está no ar o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo.
amigos, programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, edição de número 49, está no ar. E a semana que vem nós teremos a edição de número 50, vai ser um programa especial, Que como maravilha. todos, né? Mas nesse programa especial da semana que vem, nós vamos sortear essa camisa aqui, ó. Você que vem comentando as nossas lives aí, vem fazendo uma participação especial com a gente, nós vamos sortear essa camisa do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo para aqueles aí que estão sempre nos ajudando a fazer essa programação, ok? Sim. Então a semana que vem, você que gostaria de ganhar uma camisa como essa aqui, ó, é só você fazer os seus comentários lá na nossa live, participar com a gente, e todos aqueles que têm participado até aqui estarão com seus nomes lá na nossa caixinha para a gente fazer o sorteio, ok? E aí no finalzinho do programa da semana que vem, a gente vai sortear essa camisa. Mas hoje nós já temos um outro sorteio especial, né, pastor Mauro? Isso mesmo, O livro pastor. aí do pastor Ademilson Rocha. Qual Por que é o que título? não devo parar? É Amém? isso aí. Esse é o livro que nós vamos sortear hoje. A semana que vem, vamos sortear essa camiseta aqui para abençoar a sua vida, que nos ajuda a fazer o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Maravilha, hein? E na outra semana, daqui 15 dias, o outro livro do pastor Ademilson Rocha. Esse é o programa que mais dá prêmios no Brasil, né, pastor? Fiz mais É até isso aí. no Brasil, graças a A Deus. né, ideia pastor é Mauro? abençoar a tua vida, amém? Então, nesse momento, nós vamos orar, agradecendo a Deus por começar mais um programa na sua companhia. Queremos orar por você, pela sua família. Eu quero agradecer aqui os irmãos, tanto da nossa igreja DJL, quanto os irmãos aqui que nos acompanham na rádio, tanto nesse programa quanto no programa Shekinah, que oraram pelo meu amigo, irmão Cícero Paulo, obreiro da Casa do Senhor, que esteve muito mal, esteve na UTI com Covid, mas Deus deu graça e ele já está em casa para a glória de Deus. Então, obrigado pela sua intercessão e creio no que a palavra diz. A oração feita por um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Pode mesmo, Amém? hein, pastor Davi? Também querendo já orar também aqui pela Andressa e pelo Wendel e pelo Lorenzo, que nós oramos notícia do ontem, Lorenzo? né? Nós oramos ontem por ele, o bebezinho que nasceu, né? Passou por uma dificuldade, mas já está melhorando, já está se recuperando. Graças a Deus a mãe mandou um áudio aqui pra gente quase agora no grupo da igreja e está se recuperando, mas vamos continuar orando para que Deus dê a vitória mesmo completamente. Nós já sabemos que a vitória já foi dada, né, pastor? Graças a Deus. Vamos continuar orando aqui por eles, que é uns irmãos da nossa igreja, e Deus abençoe a eles. Então pode começar orando, irmão Hugo. Vamos lá, querido Deus e amado Pai. No nome do teu filho Jesus, Senhor, essa tarde me coloco perante a ti, meu Deus. Primeiramente para te agradecer. Agradecer por mais uma tarde, estar aqui junto com meus amigos, pastor Davi, pastor Mauro, e todos que estão nos ouvindo pela rádio também, meu Deus. Nos assistindo pelo Facebook e assim sucessivamente, meu Deus. Pai, pedimos, Pai, que entra com o teu Espírito, Senhor. Entra no teu espírito naquela pessoa, meu Deus, aquela criança que nasceu, aquela criança que passou por uma dificuldade no seu nascimento, meu Deus. Mas nós sabemos que a vitória já é garantida, Senhor. A vitória já é garantida em nome de Jesus, meu Deus. Oh, Pai, vai abençoando toda a família, toda a igreja, todo o ministério, meu Deus. Abençoa, Pai, o grupo da MCD Church. Abençoa, meu Deus, o pessoal da ADJL, da Elim, Casa do Pai, da Elim, da casa da igreja do pastor Mauro, Pai. Abençoa todo o ministério que está nos ouvindo agora, Pai. Abençoa aqueles que já passaram por aqui pela rádio, aqueles que vão ainda passar, meu Deus. Abençoa todos em nome de Jesus, meu Deus. Pai amado, Pai querido, ó Deus, antes de qualquer coisa, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Agradecer, meu Deus amado, principalmente, meu Deus, pelo que Tu és, um Deus amoroso, soberano, bendito, poderoso, que se importa com cada um de nós que somos pequeninos nesta terra e somos dependentes do Senhor, ó Pai da glória. Obrigado, Deus, pelas dádivas, obrigado pelas bênçãos concedidas, ó Deus amado, meu Pai de poder, na vida dessas pessoas que Teus filhos, meu Pai, neste momento, Senhor, estão aí, meu Pai amado, colocando nas Suas mãos, ó Deus. Obrigado, Deus, porque cremos, ó Pai, que em meio às aflições, em meio às tribulações, o Senhor está presente junto conosco, o Senhor não nos abandona, meu Pai poderoso. Senhor amado, ó Deus da glória, queremos Te dar sempre, meu Pai, graças ao Senhor, render-lhe graças, ó Deus bendito, Pai da glória, Senhor de poder. Tudo o que nós fazemos ainda é pouco para agradecer
tamanhas bênçãos que o Senhor tem concedido na nossa vida, Pai amado. Coloca em Tuas mãos, Deus, também os ouvintes que estão nos ouvindo nessa tarde, que eles sejam edificados, Deus, que eles sejam edificados através, meu Pai, da palavra que será, meu Pai amado, meu Pai de poder, dita aqui nesta tarde, Senhor, ministrada aqui nesta tarde, ensinada aqui nesta tarde. Coloca as Tuas mãos sobre o Seu povo, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, louvamos a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem sido um amigo bem presente na hora em que estamos angustiados e aflitos. Eu quero Te agradecer pela vitória que o Senhor deu ao meu amigo Cícero Paulo, Pai. Não só ele, mas a tantas pessoas que têm vencido esta enfermidade tão terrível, Pai, que é a Covid. Senhor, dá graça para que os Teus filhos possam, ó Pai amado, alcançar em Ti saúde e graça. Oramos por todos aqueles que nos acompanham, tanto aqui pela rádio, tanto lá pelo YouTube, Senhor, tanto pelas redes sociais como o Facebook. Senhor, abençoa Teus filhos e sustenta com o poder da Tua graça. Abençoa essa programação, que seja uma tarde de bênção e de vitória, e que Teu Espírito Santo, Pai, do qual estamos falando a cada programa, possa atuar poderosamente no coração e na vida daqueles que nos acompanham, trazendo paz e graça e abençoando as suas vidas de uma forma especial. No nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém. Graças a Glória Deus. a Deus, eu Queridos, creio. esse é o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, e nós estamos aqui para trazer para você um pouco mais da palavra de Deus, oração, louvor, adoração, enfim, é um verdadeiro culto dentro do seu lar e um estudo bíblico profundo e abençoador da sua vida. Eu quero enfatizar aqui, no próximo domingo, nós vamos ter um culto da família. Todo culto da família é muito bom na DJL, mas esse vai ser especial. Nós temos um amigão do pastor Dorival, que é o pastor Antônio Nonato, que estará nos trazendo a palavra de Deus. É um homem muito abençoado no ministério da palavra, e eu gostaria de convidar você a estar conosco a partir das 18 horas, lá na rua Capitanias Hereditárias, número 964, no Jardim Letícia. Mas se por acaso você não puder estar conosco, o nosso culto de domingo é sempre transmitido ao vivo pelo Facebook, numa transmissão, numa live. Então você pode nos acompanhar lá também, tanto na hora quanto depois, através aí do Facebook ou do YouTube, onde nós postamos também todos os nossos cultos que são transmitidos ali, amém? Nesse momento eu vou pedir para a Sara soltar a vinheta do programa e também aí com a programação da nossa igreja. E fique conosco, daqui a pouco nós voltamos com a pergunta do dia para você interagir com a gente e também com o tema de hoje. Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Um oferecimento da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, situada na rua Capitanias Hereditárias, 964, no Jardim Letícia, São Paulo. Nossa programação: segunda-feira às 20 horas, aulas de teologia e liderança. Quarta-feira, culto Escola Bíblica, às 19h30. Sexta-feira profética, às 19h30. E no domingo, às 18 horas, o culto da família. Conheça mais da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, pelo nosso site adjardimleticia.com.br e curta nossas páginas no Facebook e no Instagram. Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, Ministério de Bênçãos para você e sua família. É isso aí, queridos, programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. A gente vem falando nesses últimos meses, na verdade, já são meses, sobre
Teologia Sistemática, que é um dos módulos da Escola de Educação Teológica e da Liderança Querigma, a qual nós temos a grata satisfação de ministrar as aulas e de ser fundador desta obra. E o que acontece? Nós começamos falando sobre Bibliologia, que é a doutrina das Escrituras, depois falamos sobre Teologia, que é a doutrina de Deus, chegamos a Cristologia, que é a doutrina de Jesus Cristo, e estamos em Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Nós já falamos sobre quem é o Espírito Santo, da sua divindade e a sua pessoa. Depois nós falamos sobre os nomes dele e também os símbolos que aparecem dele na Bíblia e o seu significado. E hoje nós vamos falar sobre algo muito especial do Espírito Santo, que é ele atuando na vida dos líderes. Mas nós temos uma pergunta que algumas pessoas já mandaram áudio para nós e eu gostaria que você participasse também. Se você quiser participar, mande o seu áudio aí de até 1 minuto e meio pelo nosso WhatsApp. Qual que é mesmo, Hugo? O WhatsApp é o 96252-3322. Muito bem. Então mande o seu áudio aí de até 1 minuto e meio, respondendo a seguinte pergunta: qual a importância do Espírito Santo no ministério da liderança cristã nos dias atuais, certo? Por que é tão importante essa ação do Espírito Santo na vida dos líderes cristãos hoje? E nós estaremos passando no ar a sua opinião, ok? Então essa é a nossa pergunta. Interaja conosco aí, e a sua interação, seja pelas redes sociais, seja pelo WhatsApp ou pelo Facebook, também vai te dar a oportunidade de participar do nosso sorteio no final desse programa de hoje e nos outros. Hoje é o livro aí Por que não devo parar? Amém? Semana que vem A camiseta abençoada aí do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo já vai orada e ungida, amém? Vai vestir. a unção aqui dos apresentadores vai junto. Vai vestir a camiseta, hein? Ó, que vai ficar igual a gente, hein? É verdade. Uniformizado, hein, pastor? Vocês sabem que unção é assim, né? Uns são, outros não são, né? Então, e daqui 15 dias um outro livro também do pastor. Vamos repensar um pouco sobre a vida. Muito bem, então vamos aí abençoar você, mas para isso você precisa deixar os seus comentários, responder a pergunta aí e interagir com a gente, ok? A pergunta é: qual a importância do Espírito Santo no ministério da liderança cristã? E agora nós vamos para o quadro, o tema de hoje. Tema de hoje. É isso aí, queridos. Então o tema de hoje é a ação do Espírito Santo na vida dos líderes do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E como a gente gosta da palavra de Deus, nós vamos começar aí lendo 2 textos que a gente vem lendo nesses programas que falam sobre o Espírito Santo. Vou pedir para o pastor Mauro me ajudar aí com o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 15 a 18. E o irmão Hugo com o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículos 7 a 14. Eu observo, né? É só como é um curso, é uma orientação. Eu percebo que muita gente diz assim: vamos ler a Bíblia lá no Evangelho de João, lá no Evangelho de Mateus. Na verdade, Mateus, João, Lucas, eles não têm evangelho. É verdade. O Evangelho é de Jesus segundo escreveu cada um deles. Ah, pastor, é errado eu falar o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas? Não é que é errado, mas como a gente está aprendendo, você sabe que sempre tem uma forma mais correta, né, pastor Mauro? É verdade, pastor. E outra coisa interessante também, a gente chama também, é igual Salmos, né? A gente chama de livro de Salmos, né? Não sei se podemos dizer capítulo 1 do livro de Salmos, porque não é capítulo, né? Na verdade são cânticos. São cânticos, né? Então são curiosidades bíblicas. Por exemplo, sempre que for o Novo Testamento, você sempre vai usar a expressão primeira, segunda ou terceira, porque são epístolas, são cartas, está no feminino. Agora, sempre que for no Antigo Testamento, você vai usar primeiro, segundo. Por quê? Porque são livros, né? Então, são detalhes que a gente aprende aí estudando a palavra de Deus. Então, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, versículo 15 a 18, pastor Mauro, por gentileza. Diz assim: se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Irmão Hugo? João, capítulo 16, versículos 7 ao 14, diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for,
Vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crerem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito a vos dizer, mas vos não podeis suportar agora. Mas quando eu vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou há de anunciar. Amém, queridos? Obrigado aí. Então, esses dois textos, eles são para nós aqui um pontapé inicial, um texto base para nós falarmos sobre o Espírito Santo. Mas eu estava dando uma olhada aqui nas redes sociais, aqui, irmão Hugo e pastor Mauro. Já tem alguns irmãos aqui, ó, nos acompanhando. Maravilha. O irmão Edson Silva diz assim, que Deus abençoe, coloca o meu nome aí. Glória a O Deus. Espírito Santo tem vontade própria, irmão Edson diz. Maravilha. A irmã Liliana, tua esposa, né? Minha esposa. Liliana de Oliveira Joel. Ela diz graça e paz a todos. Que Deus abençoe. Obrigado, irmã Liliana, pela sua audiência e pela sua participação. Tem um amigo nosso aí também, ó, o pastor Vanilson Silva. Ele fez uma pergunta, né? Qual que é a pergunta aí? Qual a diferença entre selado e batizado no Espírito? E aí, pastor Davi? Tá bom. Aí nós já vamos responder aqui daqui a pouco. Então, tem mais alguém aí participando? Tem um Tem- sobrinho aqui do senhor aqui, pastor. Erickson Michelet. Tá aqui, né? O Erickson, inclusive, quer dizer, ele mandou Maravilha. um áudio pra gente. Se der tempo, a gente ainda vai passar nesse programa Ô, hoje. Erickson, bem assim, você áudio do você Erickson. manda áudio pro seu tio, eu não mando nosso programa. Amém. Vou te pegar lá na Tá com igreja. hein? ciúmes, irmão. Tá com ciúmes. É só esses aí mesmo, pastor Davi. Amém. Ah, não, tem o Alexander aqui, Souza mandou aqui pra nós. O Alexander Glória a trabalha com a Deus. gente. Pode colocar Amém. aí. Deus abençoe todos nós. Muito bem, então esses irmãos aí, nós já vamos pegar o nome deles aí, irmão Edson, irmã Liliana, e o nosso irmão pastor Vanilson, e também o nosso irmão Alexander aí, para participar do nosso sorteio, ok? Então vamos lá, eu vou começar aqui respondendo a pergunta do pastor Vanilson. Ele fez uma pergunta aqui muito interessante, porque algumas pessoas, já vi até algumas pessoas tristes, dizendo assim, poxa vida, pastor, eu não sei se eu vou pro céu, porque eu não sou selado com o Espírito Santo. Aí eu falei assim pro irmão, mas por que você não é selado? Ele falou, porque eu não falo em línguas, pastor, eu tenho muita vontade de ser selado com o Espírito Santo e falar em línguas. E nós vamos ter um estudo só sobre isso aqui, mas eu já quero antecipar para você, irmãos. Selado, todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele é selado pelo Espírito Santo, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo, além de nos selar, nós até falamos um pouco sobre isso a semana passada, né? Que um dos símbolos do Espírito Santo é o selo, é o penhor, é a segurança da nossa salvação. Então, o Espírito de Deus habita em todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, certo? Agora, o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, como a gente chama na teologia e no movimento evangélico cristão. É quando Deus desce sobre ti para te revestir com o Espírito Santo e com a primeira evidência, com a evidência inicial de falar em outras línguas, com um intuito. Te capacitar para que você possa fazer a obra dele com mais ousadia, com mais propriedade, né, irmão Hugo? Verdade, pastor Davi. Eu queria falar só sobre o selo, pastor Davi. Sim. O selo, na verdade, também, né, pastor Davi, como você já falou aqui maravilhosamente, o selo, ele tem como símbolo de dono. Você tem um dono, o Espírito Santo como seu dono. Então você é selado pelo Espírito Santo. Ninguém pode tirar isso de você. Então quando esse selo vem, né, pastor? O selo no Antigo Testamento, o que eles falavam, pastor Davi? Quando aquela pessoa tinha uma propriedade, então tinha um selo ali do proprietário. Então Você aquele que é o selo, dono, né? você sabia de quem era aquela pessoa. Então o Espírito Santo, quando você é selado pelo Espírito Santo, é isso que você recebe. E quando você recebe o batismo, é isso que você falou, que é o dom para você. Os reis, né, naquela época também, eles tinham seus selos, né? Eles tinham selos, os brasões, eles também, né? Toda vez que eles enviavam uma carta, né? Eles, geralmente era o anel, né? O anel era tipo como se fosse um selo ali que era colocado em cima de uma resina, né? Onde eles, ali, né? Um exemplo lá é a carta selada lá em Apocalipse, né? Sim. Com 7 selos. Sim. Aqueles 7 selos que nada mais é do que selos também, né? Que é ali do rei, né? Não é Que qualquer são- um que pode Não é qualquer um mexer que com pode aquilo mexer, ali. que pode abrir, né? Que Era como se fosse muito uma, importante. Era como se fosse uma assinatura registrada. Registrada. Isso. Hoje, por exemplo, quando você vai no cartório, quando o documento é importante, você tem que assinar e reconhecer firma, né?
tem que ir num cartório e garantir que aquela assinatura é a tua. Então era basicamente isso. Por exemplo, na cidade de Éfeso, era muito comum, o pastor Raimundo Ferreira de Oliveira, ele falou sobre isso em seus livros, falando sobre o Espírito Santo. Ele disse o seguinte: quando os fazendeiros eles iam comprar madeira, eles iam até a cidade, adquiriam as madeiras nos depósitos, só que não era ele que levava, ele pegava esse selo, que era o anel que vocês citaram, né? E ali ele marcava todas as madeiras com aquele selo. E o que acontecia? No retorno à sua casa, à sua fazenda, ele avisava um dos seus servos, geralmente o seu capataz ou o seu mordomo, para ir até a madeireira para pegar essas madeiras. E ele dava o seu anel, porque o anel ia fazer um comparativo entre a marca do dono, né, a marca do senhor, e a marca que foi feita na madeira. Porque ali iam vários fazendeiros, tinham várias marcas nas madeiras. E aquelas que estavam marcadas com aquele selo eram recolhidas, colocadas nos carros de bois, nos cavalos, e era levada para a propriedade do seu senhor. Então, a Bíblia fala que o selo do Espírito Santo nos dá essa garantia. É a marca que você tem, que você pertence a ele. E também assim, o estudo do selo ele é muito profundo, né, pastor? Sim. A gente vai falar isso mais pra frente. E também a qualidade também, né? O selo também garante a qualidade, né, da pessoa. É uma garantia de qualidade. É um crente de qualidade. E tanto que Paulo falou em Romanos 8 que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verdade. Então, é a garantia, é o selo, é a segurança, é a marca registrada. Então, respondendo ao pastor Vanilson aí, essa é a diferença. Agora, o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. Alguns não acreditam no movimento evangélico, né? É uma minoria, mas às vezes não acredita porque ainda não experimentou. No dia que Jesus te batizar com o Espírito Santo, cabra, você vai ver que realmente ele faz isso nas nossas vidas, amém? E aqui, pastor Davi, o nosso amigo e pastor Eudes Alberto, mandar um abraço aí pro Eudes Alberto, Amém, ele colocou pastor aqui, ó, Eudes. o selo também libera o destino, pastor Davi. É isso aí, é uma forma de ser uma marca, né? Porque o que acontece? Quando você manda uma carta para um lugar, né? O selo ele te dá a garantia que a carta ou o que você está enviando vai chegar lá. E certo? assim também, pastor, nós já estamos tomando um tempo aqui, mas amém, tá muito Não, gostoso mas no assunto. A ideia é essa mesmo. E assim, para deixar como curiosidade, né, para as pessoas aí também. Sabe por que às vezes, pastor, as pessoas elas ficam assim muitas vezes no movimento pentecostal? Porque existe a diferença, né, do batismo com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Verdade, né? pastor. Às vezes as pessoas se confundem, é uma certa confusão, as pessoas ainda estão meio assim, ainda acham que é a mesma coisa, e não é a mesma coisa. Mas Exato. isso aí a gente vai deixar de curiosidade. É, né? e outra coisa, nós vamos falar sobre esse assunto, nós vamos ter uma ministração aqui nos próximos programas sobre o batismo com o Espírito Santo e a diferença. E nós vamos entender que muita da confusão, irmãos, é por não conhecer as Escrituras. Porque se nós conhecermos as Escrituras, nós vamos entender até essa questão de ser cheio do Espírito Santo. No Antigo Testamento era de uma forma, nós vamos ver um pouco disso hoje. No Novo Testamento é diferente. Hoje não tem como você ser cheio do Espírito Santo sem ser batizado com o Espírito Santo. Né? Antigamente tinha. Até João Batista, nós podemos falar que a pessoa era cheia do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ainda não habitava nos homens. Depois que Jesus batizou com o Espírito Santo, ali em Atos 2, hoje a evidência de ser cheio do Espírito Santo é você ser batizado. Se você não for batizado, não tem como você ser cheio sem ser batizado. Deus te Verdade. encheu, automaticamente você será batizado com o Espírito Santo. E aí precisa de um outro quesito que nós vamos falar, que são os renovos. Eita, Né? maravilha. Porque tem gente que foi batizado com o Espírito Santo, falou em línguas uma vez e nunca mais falou. Depois mais falou, é verdade. Né? Então tá precisando o quê? De renovação espiritual. Mas é assunto para a semana que vem. Mas hoje nós vamos começar aqui. Eu vou pedir para a Sara colocar ali o nosso primeiro slide, para a gente começar aqui os nossos comentários. Vamos começar ali no slide número 10. E pode colocar na tela cheia aí para a gente ler, Sara, por gentileza. Deixa eu pegar ele aqui. Só um instante, por gentileza. Vamos lá. Espírito Santo, estamos falando do Espírito Santo, pastor Davi. É isso aí. Sim. E, ó, irmãos, quando a gente fala do Espírito Santo, a gente nunca esgota os argumentos, porque tem muita coisa boa para a gente aprender. Então, a gente quer convidar você, que não pegou esse estudo desde o início, a nos acompanhar. Essa já é a terceira semana que a gente vem falando sobre o Espírito Santo. Então, tem muita coisa boa para você aprender através da palavra de Deus. Amém. A obra do Espírito Santo. A dispensação em que vivemos atualmente é um tempo oportuno para as atividades especiais do Espírito Santo entre os homens, como aquele sobre quem
pesa a responsabilidade de alcançar todo este vasto universo, encaminhando os homens para Deus. Entretanto, sabemos que o mesmo Espírito também exerceu as suas atividades nos tempos passados. Muito antes do alvorecer dos tempos, ele já existia como a terceira pessoa da Trindade divina. Muito bem, irmãos. Então, esse texto aí que a gente acabou de ler agora dá uma introdução para a gente sobre a dispensação que nós estamos vivendo. Só para você entender, o termo dispensação ele foi muito usado por um grande pastor, pregador, ensinador chamado Scofield. Ele fez até uma Bíblia de estudo Scofield, que a gente usou muito aí na década de 80 e 90. Hoje tem várias, mas naquela época nós tínhamos pouquíssimas versões de Bíblias de estudo. Eu, por exemplo, eu sempre tive a Vida Nova, conheci a Scofield e a Thompson, eram as três mais usadas. Hoje tem diversas. Tem várias. E ele coloca pra gente que dispensação é um período dado por Deus de oportunidades para o ser humano, onde Deus nos testa através de um tipo de revelação. E tudo isso começa lá no Éden, com a dispensação da inocência. Enquanto o homem era inocente, a revelação de Deus estava num certo termo para ele. Depois veio a dispensação da consciência. Na dispensação da consciência, Deus começou a trabalhar naquilo que o homem já sabia que era certo, que era errado, a partir do momento que ele pecou ali em Gênesis capítulo 3. Depois veio a dispensação patriarcal e também do governo humano, que foram outros 2 períodos de oportunidades que Deus deu ao ser humano. Depois veio a dispensação da lei, que durou muitos anos, através do qual Moisés recebeu o decálogo, que são os 10 mandamentos, e ali ele foi orientando Israel. Israel tinha a missão de transferir esse conhecimento para as nações na face da terra. E hoje nós estamos vivendo a dispensação conhecida como dispensação da graça, ou dispensação do Espírito Santo, porque a atuação do Espírito Santo hoje ela é muito mais profunda, relevante. Hoje o Espírito Santo habita nos homens e nas mulheres, nos jovens e nas crianças que creem nele, conforme nós podemos ver na Bíblia a partir ali de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 17 e ali em diante. Mas nós vamos ver a partir de hoje que o Espírito Santo atuou, ainda que não habitasse como habita hoje, nessa dispensação no ser humano, ele atuou de forma profunda e verdadeira nos homens a partir do Antigo Testamento. Nós vamos ver vários líderes que foram poderosamente usados por Deus porque o Espírito Santo era com eles. E nós deixamos uma pergunta no ar aí: qual a importância do Espírito Santo no ministério da liderança cristã? Eu vou pedir para a Sara colocar para a gente ali, a nossa sonoplasta, 2 áudios de 2 amigos nossos aí que nos deram essa resposta. Qual a importância do Espírito Santo no ministério da liderança cristã hoje? Porque da mesma forma que Deus usou no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele ainda usa as pessoas hoje. E sem o Espírito fica impossível de nós fazermos a obra do Senhor. A paz para todos. Meu nome é Dorival Justino. Faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. Em relação ao tema proposto sobre a importância do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, no meu entender é o seguinte: na Antiga Aliança, o Espírito Santo era designado apenas 3 classes de pessoas, que eram reis, profetas e sacerdotes. Ele agia de uma forma momentânea e esporádica. Já no Novo Testamento, na Nova Aliança, na dispensação da graça, a qual nós vivemos, o Espírito Santo ele veio para permanecer no crente, e porque o crente ele é templo do Espírito Santo. E todo aquele que invocar e aceite Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo faz morada nele. Porque Jesus disse: eu vou para meu Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei para vós outro Consolador, que está convosco até na consumação dos séculos. Então, a Igreja do Senhor Jesus é constituída de sacerdotes, porque como sacerdote nós temos acesso diretamente ao Pai por intermédio do Espírito Santo. Deus abençoe os irmãos, beijo no coração. Olá, sou o Erickson, ministro de louvor aqui do Elim Planalto. Um abraço aí, pastor Mauro, irmão Hugo, pastor Davi, meu querido tio, pastor Davi, pastor tio,
Que Deus abençoe a vida de vocês. Parabéns aí pela programação. E assim, a inspiração que temos que ter, né, em tudo que vamos fazer, né, acho que não deve ser nem só com a liderança, mas em tudo, né, precisa vir do Espírito Santo de Deus de uma forma centralizada, né, principalmente com a liderança, né. A gente pode ver aí em toda a história bíblica, pessoas que deixaram o Espírito Santo de Deus de lado, elas não tiveram o sucesso, né? Não o sucesso de aplausos, mas sucesso no decorrer da vida, né? E hoje eu creio que não é diferente, né? Creio que o Espírito Santo de Deus ele precisa sim estar centralizado conosco, né? Nós que somos líderes, que somos ministros de louvor, precisamos estar sempre sendo inspirados pelo Espírito Santo de Deus, né? Acho que não temos como fazer nenhum tipo de adoração, nenhum tipo de louvor, nenhum tipo de entrega sem estarmos ligados, sem estarmos centralizados com o Espírito Santo de Deus, né? Ele que precisa ser a nossa inspiração em louvores, em palavra, né? Para que não saia da nossa boca e não tenha destino, né? Quando sai só da nossa boca, ela não tem destino, né? Agora, quando sai diretamente do Espírito Santo de Deus, através de nós, aí encontra lugar. Porque hoje a Bíblia mesmo fala que é o Espírito Santo que convence o homem de todo mal, né? Então, para que nós possamos alcançar as pessoas, nós precisamos ser inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Porque só Ele sabe quais palavras, só Ele sabe quais louvores, né, nós devemos falar ou até mesmo ministrar para todos, né? Essa é a minha opinião, esse é o meu entendimento referente a essa questão. Um abraço a todos aí, Deus abençoe. Muito bom, queridos, a participação aí do pastor Dorival e do Erickson, né? Essa o Erickson boa. é diácono, é ministro de louvor ali na igreja Maravilha. de Planalto, e o pastor Dorival congrega conosco ali na igreja DJL, falando aí sobre a importância do Espírito Santo, que da mesma forma que ele atuou no Antigo Testamento, ele também está atuando hoje na vida dos líderes que se disponibilizam a ser usados por ele. E eu gostaria que o Hugo comentasse isso aí, essa pergunta já, qual a importância do Espírito Santo no Ministério da Liderança Cristã hoje, Hugo? A importância é muito grande, né, pastor Davi? Até porque o próprio Jesus já tinha deixado para nós que nós deveríamos buscar o Espírito Santo. Então, quando Jesus ele já dá essa orientação, buscai o Espírito Santo, aguardai para que o Espírito Santo venha, então é uma coisa muito importante. E quando a gente vê isso aí na vida dos líderes da igreja, nós vemos, né, as pessoas serem usadas pelo poder do Espírito Santo, ser, como nós falamos aqui, batizado pelo Espírito Santo. Então a gente vê que na vida de qualquer pessoa, principalmente dos cristãos que a gente está falando, esse é o dom que a gente tem que buscar, que é o dom do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo. Maravilha. Muito bem, irmão, nós vamos falar muito mais aí sobre isso, mas agora nós vamos passar um quadro aí com o pastor Mauro, aonde ele vai trazer uma reflexão na palavra de Deus para nós, dentro dessa temática que a gente está falando, o Espírito Santo, ok? Amém. Glória a Deus. Reflexão do dia. Um momento para repensar a vida.
Amém, glória a Deus, graças a Deus. Hoje nós estamos falando sobre a ação do Espírito Santo na vida dos líderes do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E eu quero trazer aqui em rápidas palavras um texto maravilhoso que eu particularmente tenho alguns textos da Palavra de Deus que eu gosto muito. E esse é um deles, né, irmãos? Fica lá em 1 Samuel capítulo 16, né, versículo 14, né, diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-o. Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e é animoso, e é homem de guerra, sisudo em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Irmãos, olha que coisa maravilhosa, né? Eu fico vendo aqui esse texto aqui, né? E a situação que Saul estava passando ali. E Davi não foi lá se apresentar, né? Assim, Davi não foi lá com um crachá falando assim: olha, eu sou servo de Deus, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Mas foi o testemunho dele que chegou na frente, né? Foi ali os soldados de Saul ali que levaram, né, ali a notícia desse jovem para Saul, né? E ali são várias ali características ali daquele jovem que eles relatam ali para Saul, mas o mais importante era que o Senhor era com ele, né? As pessoas viam ali no jovem Davi, né, o Espírito Santo atuando na vida daquele jovem. Com certeza ali, né, irmãos, na hora que Davi ia levar o lanche ali para os seus irmãos ali na guerra, e também para Saul, porque a palavra de Deus diz também que ele também levava ali alguma coisa para Saul, né? O pai dele ali, né, preparava algo para levar para eles na guerra, e a vontade muitas vezes ali de Davi lutar também, né, na hora que ele estava louvando, exaltando ao Senhor lá no meio da guerra, assistindo aqueles soldados ali, as pessoas, os soldados ao redor, viam no jovem algo diferente. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Nós, como servos de Deus, né, não precisamos nem falar para ninguém que a gente é crente, que a gente é cristão, né? Chegar nas pessoas e falar: olha, eu sou crente, sou cristão. Através daquilo que habita dentro de você, as pessoas já vão saber que você é um servo, um verdadeiro servo de Deus, porque saberão que o Espírito do Senhor habita sobre a tua vida. E essa é a preocupação muitas vezes dos cristãos, pastor. Provar para as pessoas que eu sou crente. Provar para as pessoas. Eu não tenho que provar nada para ninguém, irmãos. Eu tenho que provar para Deus, né? As minhas atitudes é que vão mostrar quem eu sou perante as pessoas desse mundo. E nós somos pessoas, para a glória de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória Amém, a Deus. glória a Deus. Esse aí foi o quadro apresentado pelo pastor Mauro, trazendo uma reflexão do dia aí, para você entender, você que é um cristão, a importância de ser cheio do Espírito Santo. E da mesma forma que Davi fez a diferença ali na vida de Saul, tocando, trazendo paz ao coração daquele homem, você também pode fazer a diferença na vida das pessoas através do Espírito que habita em você, ok? Deus abençoe. Nós vamos aqui passar o nosso próximo slide para a gente introduzir o assunto, para na segunda parte do nosso programa a gente esmiuçar ele. Nós vamos lá para o próximo slide, onde vai falar sobre o Espírito Santo nos líderes do Antigo Testamento, ok? Pode colocar na tela cheia aí, Sara, por gentileza. O Espírito Santo nos líderes do Antigo Testamento. José, capacidade para revelar mistérios e sabedoria para administrar. B. Moisés, autoridade divina para liderar a sabedoria para legislar para o povo de Deus. C. Os 70 anciãos, habilidade como cooperadores na condução de Israel no deserto. Número D, Bezaleel, recebeu capacidade para construir o tabernáculo e para ensinar a outros o serviço. E, Otoniel, sabedoria para julgar, discernir o que é certo e o que é errado. Letra F, Gideão, encontrou coragem para lutar e liderar. Letra G, Sansão, força para libertar o seu povo dos filisteus. E na letra H, Davi, que encontrou força para ser rei, poeta, cantor, profeta. Ele foi inspiração para os outros. Muito bem, Mogo. Então nós vamos falar aí desses personagens: José,
Moisés, os 70 anciões, Bezaliel, Otoniel, Gideão, Sansão e Davi, na segunda parte do nosso programa, porque o nosso programa tem duas partes, primeiro 55 minutos, depois mais 55 minutos. Eu quero te convidar a ficar conosco. Durante esses 5 minutinhos, você deixa seus comentários aí na nossa live, pode mandar os seus comentários também pelo nosso WhatsApp, 962523322, e assim concorrer a esse livro bonito aí, que vai ser sorteado hoje, porque Não devo parar, a essa camiseta linda aqui, ó, do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, que será sorteada a semana que vem, e aquele livro abençoado ali do pastor Ademilson Rocha. Vamos repensar um pouco sobre a vida, ok? Nós voltamos daqui 5 minutinhos, mas eu quero que você participe desse sorteio, hein? Deixe seus comentários lá pra gente, ou na live, ou pelo WhatsApp 962523322. Deus abençoe sua vida. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Atenção, queridos irmãos ouvintes da Rádio Fonte Vida. Agora as Óticas Macedônia está mais perto de você, no Jardim Santa Emília. Ficou mais fácil comprar nas Óticas Macedônia. Quem conhece, confia. Há mais de 10 anos fazendo o melhor para você e sua família. Vem para as Óticas Macedônia e seja feliz. Ligue e agende o exame de vista nos telefones. WhatsApp 941129594. Loja 1, Loja 2, 930819371. Promoção de armações a partir de R$90. E na compra dos seus óculos, você ainda ganha uma linda caneca. Óticas Macedônia, cuidando bem da sua visão, em 2 endereços para melhor atender. Rua Pálvora de Varzim, 233, Jardim Macedônia. E Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1500, Jardim Santa Emília, ao lado da Igreja Católica. Óticas Macedônia. Você não pode perder reuniões poderosas que irão mudar a sua vida. Igreja Nacional Nascimento e Fé. Anote os dias e horários das reuniões. Domingo às 8 da manhã, busca do Espírito Santo. Em jejum, às 18 horas, reunião dos filhos de Deus. Segunda-feira, às 20 horas, reunião com as mulheres de fé. Quarta-feira, às 20 horas, reunião do Socorro de Deus e com a entrega do lenço consagrado. Sexta-feira, reunião contra o mal, contra os vícios, para libertação total na sua vida. Você não pode perder. Estrada de Itapecerica a Campo Limpo, número 239, Jardim Independência, próximo ao posto de saúde do Jardim Júlia. Igreja Nacional Nascimento e Fé. Uma igreja que vive pela fé. A Igreja Evangélica Pentecostal, a Voz do Espírito Santo, é um ministério de compromisso que tem levado a sério a Palavra de Deus. Terça-feira, culto de ensino, às 19h30. Quarta-feira, tarde da bênção, às 15 horas. Quinta-feira, culto da vitória, às 19h30. Sexta-feira, culto de oração, às 19h30. Sábado, às 19h30. Sempre uma reunião de fé para a sua vida. E no domingo, maravilhoso culto da família, às 18h30. Não deixe de estar em nossos cultos de bênçãos e vitórias, na Igreja Evangélica Pentecostal, a Voz do Espírito Santo, situada na Rua Júlio Mesquita, número 70, no Jardim Fabiano, em Embu das Artes, São Paulo. Para maiores informações, acesse o nosso site www.iepaves.com.br.
ou pelo telefone 4783-8704. 4783-8704. No Diário Oficial da União Federal, a única rádio registrada na cidade de Embu das Artes. Somente a Fonte Vida FM 87.5. Fonte Vida FM 87.5 MHz. Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Te agradecemos, meu Deus. É isso aí, meus queridos, foi rapidinho. Estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo para a segunda parte aqui. Estamos falando sobre o seguinte tema: a ação do Espírito Santo na vida dos líderes do Antigo e do Novo Testamento. O nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras. Eu ia falar que era todos os dias, né? Quem sabe um dia. A partir das 16 horas. Aqui pela rádio Fonte Vida 87,5, mas também pelo site da rádio. Você pode nos acompanhar lá pelo www.fontevida.com.br. E nós estamos aqui também nesse momento numa live pelo Facebook. É só você procurar lá Davi Alencar Santana e você vai ser direcionado tanto para o nosso perfil como também para a nossa página no Facebook, e também para as páginas da igreja, Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia, porque esse programa tem um oferecimento da nossa igreja, e também passamos o programa pela página lá da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. E terminando o programa, a gente faz questão também de postar ele lá no YouTube, no nosso canal no YouTube, para você poder ser abençoado, participar, mandar para outros amigos que não têm redes sociais, como o Facebook, ok? Então o meu canal no YouTube é Pastor Davi Alencar Santana. Mas os meus amigos também aqui me ajudam, os outros apresentadores, e transmite o nosso programa também, não é, Pastor Mauro? Isso mesmo, pastor. Curte lá, comenta, compartilha lá, clica no sininho para você sempre receber novas notificações lá das nossas programações aqui. O meu é o Pastor Mauro Shekinah, e lá, né, irmãos, todos os programas Shekinah, os programas Crescendo no Conhecimento de Cristo também, e ali também um quadro novo ali que eu tenho ali, que é o Edificando na Palavra. Muito bem. Irmão Hugo? Benção pura, hein, pastor Mauri? E é bom, né, pastor Davi, que esses nossos canais aqui é para as pessoas não perderem mesmo, né? Às vezes as pessoas não têm tempo de estar ao vivo agora, mas pode ver depois do YouTube. Fica lá gravado, a gente pode chegar lá e olhar qualquer hora que a gente quiser. E o meu canal no YouTube é Irmão Hugo AMSI. Pode entrar nesse canal. Lá você vai ter todos os programas Crescendo no Conhecimento de Cristo e outros mais. Benção pura, irmãos. E além do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, eu tenho lá uma playlist só com os programas Shekinah. Eu vou pedir para o pastor Mauro e o irmão Hugo falar um pouquinho do programa Shekinah. Amém? O programa Shekinah é uma benção, hein, pastor Mauro? Maravilha. O programa Shekinah vai lá todas as terças-feiras, às 16 horas. É só conectar lá na nossa página do Facebook do nosso querido José Mauro. Entra lá na página, vai estar ao vivo todas as terças-feiras, programa Shekinah, sempre com o tema aí do cotidiano, né, pastor Mauro? Nós estamos falando do que agora, pastor Mauro? Agora nós estamos falando ali sobre uma série de temas, ali os pecados capitais, né, os 7 pecados capitais. Começamos ontem, né, fizemos uma introdução aí dos pecados capitais, e a partir de semana que vem vamos estar aí detalhando cada um desses pecados capitais. Como o nosso irmão Hugo falou, né, é um programa que nós falamos aí temas do cotidiano, debatemos aqui, conversamos, damos risada também, né, bastante, né, brincamos aí com o povo aí, a equipe aí abençoada, eu, o irmão Hugo e o nosso querido amigo pastor Davi, que põe ordem na bagunça. É isso aí, irmãos, ou ajuda a bagunçar mais um pouco, né? É isso aí. Então, dia de terça e dia de quarta-feira às 16 horas você tem um encontro marcado conosco. E para nós é uma honra muito grande. Hoje as redes sociais estão bombando aí, todo mundo quer participar do nosso sorteio. Hoje nós vamos sortear aquele livro abençoado ali, ó. Isso, porque não devo parar do meu querido e grande amigo presbítero Ademilson Rocha. Amém? Muito bem. Daqui 15 dias vai ser aquele outro. Vamos repensar
um pouco sobre a vida. Esse livro maravilhoso aqui. Vamos repensar um pouco sobre a vida. E hoje nós vamos sortear essa camisa aqui, ó. Maravilha. Abençoada aqui. Hoje não, semana que vem. Semana que vem. Semana que vem. Do nosso programa aqui, Crescendo no Conhecimento de Cristo. Para participar é muito fácil. Você pode responder a pergunta aí, qual a importância do Espírito Santo no Ministério da Liderança Cristã nos dias atuais, ou mandar algum comentário aí através do WhatsApp, 962523322, ou ainda através lá da nossa live, ok? Seu comentário lá, todos que comentaram hoje a nossa live lá já estão com seus nomes aqui para fazer parte do sorteio. Tá lá o pastor Eudes Alberto, da comunidade Seiva. Isso, Apostólica Seiva. Igreja abençoada. Tive o prazer de participar de um debate, de um Shekinah Lives com ele há 2 meses, foi uma benção. Me triturou lá nos comentários, mas foi benção. E já estamos pensando em marcar outro, hein, pastor Davi? Pastor Eudes, vem com nós. Também o nosso irmão Elias Francisco, amigão lá da MCD Church, né? Fiquei sabendo que ele tem uma loja de salgados pertinho da minha casa. Maravilha. Maravilha, pastor Davi. Um pit stop lá, Verdade. Pastor Davi, na verdade, o nosso querido irmão Elias, ele entregou a loja de salgado. Ele agora está partindo para outros ramos agora. Que pena, né? Mas rapaz. é benção pura. Tive a oportunidade de ir bastante vezes lá, comi bastante salgado lá. É uma benção pura para o nosso querido Elias. Eu cheguei lá, sem saber que era dele. Aquele salgado que a gente comeu lá no dia do Shekinah Live foi ele que cedeu pra gente lá. Aquele que eu não comi? Que você não comeu. Foi embora mais cedo, né, pastor Mauro? Eu precisei sair mais cedo, mas é dessa pura. Mas eu já comi o salgado dele lá, era muito bom. E também está conosco o pastor Ademilson Rocha. Glória a Deus. Ele manda aí uma mensagem para nós aí, né, pastor Mauro? Mandou sim, ele diz aqui, ó, paz de Cristo. O programa Motivação em Deus recomenda o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, um programa teológico intuitivo, aonde só não aprende quem não quer. Forte abraço. Maravilha. Obrigado, meu querido. Forte abraço para você também, viu? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Pastor Ademilson Rocha apresenta o programa Motivação em Deus. Todo sábado, 10 horas da manhã, aqui pela Fonte Vida 87,5. E ele também é um pregador itinerante, aí se você quiser convidá-lo, ele está à sua disposição. Procura ele aí nas redes sociais, aí pode mandar o seu convite, que ele vai com todo prazer atender lá a sua igreja. Ele congrega há muitos anos, há mais de 20 anos, na Igreja Presbiteriana Renovada, lá do Morumbi. Ok? Minha esposa também está aí, pastor. Mandar um beijão para ela também. Deus abençoe ela aí por estar assistindo essa programação à tarde. Amém? É isso aí. Pastor, já falando aqui também, já que o pastor Mauro aqui está nos momentos de abraços e beijos, eu quero mandar vou pedir a permissão, né, pastor Davi? Mandar um abraço e um beijo para minha mãe. Minha mãe está fazendo aniversário hoje, pastor Davi. Que bênção. Qual é o nome dela? Dona Francisca está fazendo aniversário hoje. Parabéns, dona Francisca. Deus abençoe sua vida e multiplique os seus anos. Graças a Deus. Pode falar a idade ou ela é daquela época que não se perguntava a idade da ela não mulher? gosta de falar a idade, não. Falar a verdade, eu acho que eu até esqueci a idade dela. Eu acho que é 68 ou é 69. Se não for, mãe, depois a senhora me pega aí, porque eu acabei esquecendo. Mas eu sei que ela faz aniversário hoje. Mandar um feliz aniversário para ela, que Deus abençoe a vida dela. Deus abençoe, beijo no coração, parabéns. Eu congreguei muitos anos no Ministério do Belém, na Assembleia de Deus. Uma vez eu estava lá na sede, e aí a irmã Wanda estava fazendo aniversário. E ela disse que, já de saudosa memória, faleceu há uns 2, 3 anos, Deus a recolheu, e ela disse assim, que chegaram para ele e perguntaram qual que era a idade dela. Ela falou, meu filho, eu sou da época, ela falou, a minha idade é da época que perguntar a idade de uma mulher era falta de decoro, era falta de educação. É pecado. Na época era decoro, né? Aí ele, tá bom, pastor, eu não vou perguntar mais. Ela falou, mas eu estou muito bem com Deus, graças a Deus. É isso aí, queridos. Então, beijo no coração de todos os irmãos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. E nós vamos continuar aqui com os nossos comentários, vamos começar a ler as referências aqui, quando fala sobre a ação do Espírito Santo na vida dos líderes do Antigo Testamento. Nós vamos começar lá falando da pessoa de José, é isso? Isso mesmo. O primeiro que vem aí é José, a quem Deus deu sabedoria para muitas coisas. Mas eu quis colocar 2 aqui: revelar mistérios e sabedoria para administrar. Porque, vamos falar a verdade, irmãos, para você entender a palavra de Deus, tem muitas coisas que são misteriosas. Você só vai entender por divina revelação.
A Bíblia fala que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, mas o Espírito Santo nos revela. Então, José tinha essa capacidade e Deus pode nos revelar também. E outra coisa, mais do que nunca, nós líderes precisamos dessa característica que José tinha, capacidade para administrar. Vamos ler lá? Quem vai ler? Pastor Mauro. Amém. Gênesis... É um texto um pouquinho longo, mas é importante a gente ler. Gênesis 41, né? Do 25 ao 40. Diz assim: Isso. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras que subiam depois delas são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governantes sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida desses bons anos, que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para o mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Que coisa Pensa maravilhosa, hein? né, irmãos? A gente que já conhece um pouco das Escrituras, a gente conhece o contexto dessa passagem. Mas para você que nunca ouviu falar desse José, deixa eu contextualizar em poucos minutos aqui o que aconteceu. José, irmãos, ele era um filho muito querido pelo seu pai. Vamos dizer até que ele era um filho predileto, a ponto dos irmãos ter ciúmes dele, por causa dessa predileção do pai. Um dia esses irmãos intentaram tirar-lhe a vida. E um dos seus irmãos, tentando poupar-lhe a vida, deu a ideia que colocasse ele dentro de uma cova, pensando numa maneira de libertá-lo dali. Mas o que aconteceu? Quando ele virou as costas, que ele retornou, o irmão tinha sido vendido. E quando esse José ele aparece diante de Faraó, 13 anos já havia se passado desde que isso aconteceu. Durante esse período ele foi vendido para um mercado de escravos, ele foi vendido por um homem chamado Potifar, foi caluniado pela sua mulher e quase morreu, foi parar na cadeia. Na cadeia ele se tornou vice-carcereiro por tratar bem todas as pessoas. Ali ele discerniu o sonho de 2 homens que tinham sido presos por ordem do faraó, que foi o copeiro e o padeiro. O padeiro morreu, conforme estava no sonho que ele teve, que José interpretou, e o outro foi solto, que foi o copeiro, também cumprindo o sonho que ele teve, que José interpretou. Porém, José pediu para ele: quando chegar diante de Faraó, lembre-se de mim, porque o que acontece? Eu estou aqui de forma injusta, Hugo e o pastor Mauro. Só que o homem esqueceu dele, mas na verdade era um projeto de Deus para que ele se lembrasse dele no momento certo. 2 anos se passaram, Faraó teve 2 sonhos, de 7 espigas magras que cobia 7 espigas gordas, e 7 vacas magras que engoliam 7 vacas gordas. E ele não entendeu o significado. E ninguém dava entendimento a ele do seu sonho. Foi quando lembraram-se de José através do copeiro. E aconteceu tudo isso aqui que o pastor Mauro acabou de ler. Então, o que aconteceu? Quando o Faraó viu a sabedoria desse jovem para discernir o sonho, e ele não só discerniu o sonho, como já deu um conselho, orientando ele, até o que me chama a atenção, pastor Hugo e Mauro, que até o tanto que ele tinha que guardar, ele orientou. Ele disse assim, ó,
o sonho está sendo reprisado porque Deus se apressa em fazê-lo. Portanto, Faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governador sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ou seja, o que ele disse? 20% de tudo que você arrecadar, você guarda para que quando chegar o momento de fome, você possa suprir a necessidade do seu povo. E foi o que aconteceu. Então nós colocamos aqui que Deus deu capacidade pelo Espírito Santo para José, pastor Hugo e Mauro, para revelar mistérios e sabedoria para administrar. Vocês acham que hoje é necessária essa sabedoria de Deus pelo Espírito para os líderes atuais? Com certeza, pastor Davi, que olha só, a gente que conhece a história igual você falou, muitas pessoas tentaram falar pro Faraó que tinha acontecido, mas ninguém sabia. Né? Então ali para ter aquele discernimento tinha que ter o Espírito Santo, né, pastor Mauro? Tinha que ter o Espírito Santo na época. Então essa é a autoridade que a gente tem quando a gente tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos mostra as coisas. Veja só, o homem estava lá preso, estava lá esquecido, né? Aí aqui vem uma pergunta: acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Quer dizer, uma pergunta que já vem com uma retórica. Será que existe alguém por aqui que pode discernir o que está acontecendo? Só o Espírito Santo para revelar essas coisas para Faraó. E eu vejo na Bíblia também, né, pastor Davi, a gente sempre comenta isso aqui, né, nos programas, que a Bíblia ela tem pessoas específicas para cada área, né? A gente sempre fala de Neemias aqui, que ele é um grande líder, né? A gente vê que se for falar de liderança, vamos para Neemias. Agora, se for falar na parte política, né? Na parte política falamos de José, né? Sim. José aqui dá a entender que foi o primeiro, né? O primeiro, assim, que soube administrar assim, os ministros políticos ali. Vamos colocar aqui, ó, ministro da Economia, vai lá e guarda a 5ª parte, né, nos celeiros. Ministro da Importação e Exportação, pega de cada terra, né, um pouco, né, e guarda, né. Nós vemos aí que ele não só solucionou o sonho de Faraó, como colocou aqueles servos para trabalhar também, né, porque o servo tá tudo parado ali, né. Dividiu muito bem as funções. Dividiu muito bem as funções, ele foi benção mesmo. Isso aqui me ensina uma coisa também, irmãos. Além dessa capacidade que Deus deu para ele revelar mistério e sabedoria para administrar, foi a oportunidade, foi a capacidade que esse rapaz tinha, irmãos, de aproveitar oportunidades. Verdade. Uma vez eu estava ministrando sobre isso e Deus colocou isso no meu coração, porque assim, o pai deu a ele a oportunidade de ser um ajudador, ele abraçou. Ele ia lá levar comida para os seus irmãos, ia fiscalizar os seus irmãos, era uma oportunidade que o pai deu. Verdade. Quando ele chegou na casa de Potifar, ele poderia ser um servo qualquer. Ele fez tudo com diligência e se tornou o braço direito de Potifar, até a calúnia da sua mulher. Quando ele foi para o cárcere, ele poderia ficar lambendo suas feridas lá, porque ele tinha sido vendido, perseguido. Não, ele se dedicou, ele ajudou o carcereiro, se tornou o braço direito do carcereiro. E agora chega a oportunidade para ele ajudar aqueles 2 homens lá com seus sonhos e por fim revelar o sonho de Faraó. Ele não perdia oportunidade. Não perdia oportunidade, pastor Davi. E outra coisa que muito interessante nisso aqui, que você me fez a pergunta, pastor Davi, qual a importância para os dias de hoje. A importância para os dias de hoje, pastor Davi, que pode acontecer com nós. Por exemplo, alguém chega pra gente para perguntar algo, né, espiritual principalmente, e como que a gente vai desvendar aquela coisa ou dar um conselho para aquela pessoa se a gente não tem o Espírito Santo? Como que a gente pode dar um conselho para uma pessoa se a gente não tiver o Espírito Santo? Então essa importância dos dias de hoje foi o que aconteceu com José. Muito bem, então essa capacidade que ele tinha de revelar mistérios e sabedoria para administrar, nós precisamos ter também. Nós vamos falar de mais um aqui, depois nós vamos soltar alguns áudios aí, a nossa vinheta, enfim, vamos lá. O Moisés tinha autoridade divina para liderar e sabedoria para legislar. O que é legislar, queridos? É criar leis. Ele não só recebeu leis por revelação divina, como ele aplicou essas leis na nação de Israel. Para você ter uma ideia, a Bíblia fala lá em Êxodo, capítulo 13, 14, que eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Os estudiosos da Bíblia chegam a dizer que eram 2 milhões de pessoas no deserto. Para pensar nisso, queridos. Muita gente, é muita gente. Então, Deus deu sabedoria para ele não só para liderar, como também para legislar. Isaías capítulo 63, versículo 11, irmão Hugo. Diz assim: todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e de seu povo, dizendo: onde está agora o que os fez subir do mar com os pastores com seu rebanho? Onde está os que pôs no meio deles o teu Espírito Santo? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Então,
tudo que Moisés fez ali no deserto e já no Egito, quando ele resgatou Israel, foi tudo possibilitado pelo Espírito Santo que atuava na vida dele. Então hoje nós precisamos também muito de líderes usados por Deus, capacitados pelo Senhor. Nós precisamos de capacitação do Espírito Santo para liderar o povo de Deus e também para criar leis justas, porque querendo ou não, quando você está no ministério, você está liderando pessoas, você cria algumas regras. Essas regras são leis internas e elas precisam ser justas, aplicáveis, práticas, para que haja um bom andamento da obra, não é isso, Hugo? Tem que ser dessa forma mesmo, pastor Davi, porque veja só, se você usa por exemplo, uma lei para fazer injustiça contra aquela pessoa, como que você está sendo? Você está sendo infiel com a palavra de Deus. Verdade. Então, por que ele fala isso aqui? Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Por quê? Porque, olha só, um homem que liderar, isso aqui é Isaías falando, né? Quanto tempo depois? E aí, lembrando dele, por quê? Porque fazia essas coisas com seu povo, mas isso tudo mediante ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, né? Que aqui é chamado Espírito de Deus, né? Exatamente. Que hoje nós chamamos de Espírito Santo. Mas é a mesma coisa. E essa é a vontade que a gente tem hoje, de conhecer líderes assim, que tem esse Espírito Santo, que você pode contar, olha, vamos lá no pastor Davi, que eu sei que lá, se eu for lá, eu tenho certeza que ele vai me dar uma instrução legal. Vamos lá no pastor Mauro, que eu sei que ele vai falar coisas de Deus, né, pastor Mauro? Isso mesmo, e aqui o interessante também, o pastor Davi estava falando, que não foi assim leis para beneficiar nenhum nem outro, né? Foi para beneficiar todos, né? De uma maneira igual. Né? Não foi assim, que nem falar, prejudicar um e beneficiar o outro, né? Ali foi praticamente todos foram iguais, né? Exatamente. Irmãos, vou pedir para a Sara soltar ali a nossa vinheta da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma, e a gente já volta com mais comentários, com mais participação dos nossos ouvintes. Esse é o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, e o tema de hoje é o Espírito Santo agindo nos líderes bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com matrículas abertas o ano todo para os cursos do nível básico, médio e avançado em Teologia e Liderança, no sistema presencial e à distância. Ministramos também palestras, curso preparatório para obreiros, encontro de casais, seminários para família e liderança e ainda outros cursos em igrejas. Também abrimos núcleos nas igrejas. Consulte a possibilidade de dias e horários. Coordenação e aulas com o pastor Davi Alencar Santana. Nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. Estamos atuando há muitos anos neste Ministério de Liderança e Família. Visite o nosso canal no YouTube. Lá você encontrará centenas de vídeos de aulas, pregações, palestras e muito mais. Tudo gratuitamente para sua edificação ministerial, familiar e espiritual. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. WhatsApp 96252-3322. 96252-3322. Curta nossas páginas no Facebook e no Instagram ou acesse nossa homepage Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br. Matrículas abertas o ano todo. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias 964, Jardim Letícia, São Paulo. Benção pura, irmãos. Essa foi a vinheta da nossa Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma, e nós estamos aí com uma promoção imperdível, mas por tempo limitado. Até o finalzinho do mês de março, aquele aluno que se matricular na nossa escola, lembrando que essa promoção é para os novos alunos, não é para quem já está estudando. Você pode levar uma outra pessoa para estudar gratuitamente. A única observação é que os dois vão estudar com a mesma apostila, ok? Então, nós estamos aí com essa promoção, o aluno pega a
apostila, estuda em casa durante o mês, e nós temos 2 encontros intensivos às 19h30 lá na nossa igreja, numa segunda-feira, para você tirar dúvidas, dar uma repassada no material que está sendo estudado e fazer a sua avaliação. Cada mês nós estudamos uma apostila como essa, ó. Essa daqui nós estamos estudando a teologia sistemática, ok? Então você vai estudar uma apostila como essa no decorrer do mês e depois nós teremos lá a nossa avaliação. No final dos 18 meses de curso, porque é um curso avançado, você vai estudar sobre diversos assuntos na área ministerial, familiar, bíblica e de liderança e teológica. Você vai pegar um certificado bonito como esse aqui, ó, da nossa Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma, ok? Nós estaremos te ajudando a se preparar aí para fazer melhor a obra de Deus, evangelizar, ganhar almas e avançar com o reino de Deus na sua vida e na sua igreja e no seu ministério. Para maiores informações, você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, que é o 962523322, ou acessar a nossa homepage, que é o Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br. Ou então você coloca lá Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma no Google, né, lá no buscador, e ele vai jogar você tanto para a página no Facebook, quanto para a nossa página no Instagram, ou ainda para o nosso blog, ok? Deus abençoe ricamente sua vida. No meu perfil, no meu canal, no YouTube, eu tenho uma playlist só de aulas ministradas lá na Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. Tem mais de 60 aulas, 60 vídeos gratuitos para você crescer no conhecimento da palavra de Deus, ok? E gostando, se matricule e vem estudar conosco. Nós temos o curso presencial, mas também o curso à distância, ok? Daqui a pouquinho nós vamos fazer um sorteio abençoado daquele livro ali, ó. Por que não devo parar? É um oferecimento aqui do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo para você. A semana que vem nós vamos sortear essa camisa bonita aqui, Maravilha. ó. Camisa do Crescendo no Conhecimento de Cristo. É a camisa do nosso sua vida. programa, certo? Essa mesma igual a que nós usamos aqui, ó. Para você que participa aí dos nossos programas com os seus comentários, seja pela live ou seja pelo WhatsApp. E também aqui, ó, esse livro abençoado que será entregue para um de vocês aí daqui 15 dias. Hoje é aquele livro, daqui uma semana essa camisa e daqui 15 dias esse livro, amém? Deus abençoe grandemente aí a sua vida. Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Irmãos, além de Deus capacitar Moisés e de capacitar José, Deus viu, né? Na verdade, o que aconteceu? Moisés estava muito cansado. Estava que nem eu ontem. Estava cansado. Nem se compara, né, irmão? O meu cansaço com o cansaço de Moisés. Ele no deserto, liderando 2 milhões de pessoas. O sogro dele foi levar a esposa dele para ele. E quando ele chegou lá, levando a sua filha, que era esposa de Moisés, ele viu Moisés naquela fila, parecia a fila do INSS, gente, né? Fazendo curva. E ele falou, o que é isso aí, Moisés? Ele falou, não, é que o povo vem para mim, eu tenho que julgar a situação deles e tal. Ele falou, mas toda essa fila, esse povo todo? Ele falou, você vai morrer de insolação e vai matar o povo de insolação também. Sabe o que você faz, Moisés? Separa uns homens para te ajudar, homens que tenham capacidade, né? Ora a Deus, pede a direção do Senhor, Deus vai capacitar eles e eles vão ajudar você a carregar a carga. E Deus assim o fez, irmãos. Deus tirou do Espírito que estava sobre Moisés e lançou sobre 70 homens que Moisés escolhera. Vamos ler isso lá? Números 11, versículos 16 e 17 e 25. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabes serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu não o leves sozinho. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e, tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Muito bem, irmãos. Obrigado, pastor Mauro. Então esse texto bíblico mostra Deus capacitando esses homens para fazer a obra como cooperadores na condução da nação de Israel no decorrer do deserto.
Então, eu fico vendo hoje, pastor Mauro, como a gente precisa de cooperadores assim, não é verdade? Com certeza, né, pastor? E aqui é uma lição para nós também, né? A gente vê líderes aí hoje que falam assim, eu sou cheio do Espírito e não preciso de ninguém. Muito pelo contrário, né, pastor? Nós precisamos, né, delegar funções, né? A obra é desse jeito, né? Nós estamos falando de liderança. A liderança só é feita, né, com liderados, né? Nós precisamos delegar funções a todos. Todos precisam fazer alguma coisa. Na igreja todo mundo precisa fazer alguma coisa, né? A gente pensar que vai fazer sozinho não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E aqui nós temos um exemplo, né? O sogro falou, você vai se acabar, não vai chegar a lugar nenhum. E hoje nós vemos quantos líderes, né, se frustram nas igrejas porque não delegam as suas funções, né, pastor? É verdade. Hugo, alguns anos atrás eu li uma frase do pastor José Gonçalves, que é um especialista também em treinamento de líderes aí, de famílias, de casais, e ele falou o seguinte: em vez de você trabalhar por 10, coloca 10 para trabalhar por um. O que você acha dessa frase? É mais fácil e mais prático, né, pastor Davi? A questão dessa frase aí, o interessante dessa frase é o quê? Você carregar a carga sozinho, né, pastor Davi? Quando você tem 2 ou 3 junto com você trabalhando, as coisas ficam mais fáceis, até no pensamento, né? E a gente vendo aqui esse texto aqui de Números aqui que fala sobre Moisés, o interessante disso aqui, né, pastor Davi? Olha como Moisés era cheio do Espírito Santo, como ele era, como a gente fala, selado pelo Espírito Santo, pastor Davi, que falou aqui, tirando do Espírito que há em você. Então tirou do Espírito que há em Moisés, a capacidade, e capacitou aqueles homens. E olha só o que nós estávamos falando aqui, pastor Davi, esses homens julgavam o povo, eles estavam lá para julgar o povo, né? Trazia as causas para eles e eles julgavam o povo. Então esses homens, cheios do Espírito Santo, começou a julgar as pessoas. Para eles começar a fazer isso, pastor Davi, tinha que estar com o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não daria certo. É verdade, irmãos. Então, hoje também nós precisamos de homens e mulheres que nos ajudem a fazer a obra de Deus. Mas é necessário que tanto eu e você, como líderes, como os nossos liderados, estejam cheios de Deus e do seu Espírito. Que a gente busque isso do Senhor, esse revestimento, essa graça, para que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas, não só com as nossas ações, mas também através da ação dos nossos liderados, né? Se a gente quiser crescer em influência, crescer em capacitação, nós não podemos trabalhar sozinhos. Nós temos que buscar de Deus essa capacidade para colocar outras pessoas para nos ajudar a fazer a obra. Também aqui fala sobre mais uma pessoa, Bezaliel. Esse homem recebeu durante o período ali que Israel estava no deserto, capacidade para construir o tabernáculo e para ensinar. Você vê que coisa linda. Deus deu a ordem para Moisés fazer o tabernáculo. Verdade. Porém, ele não capacitou Moisés para fazer o tabernáculo, pastor Mauro. A delegação de função, né, pastor? Delegação de função. Delegação de função. Ele recebeu o projeto e Deus encheu a Bezaliel, né, com o Espírito para fazer, né, para tornar, né, fazer o tabernáculo ali com todos os seus utensílios lá dentro. Né? Quer ler já a referência aí? Está lá em Êxodo 31, do versículo 1 ao 5. E aí o Hugo lê para nós o 35, 34 ao 35, que são duas referências que falam dessa capacitação que Deus deu para Bezaliel, não só para ele construir, mas também para ele ensinar outros. É aí que, esse mês nós estamos ensinando lá na igreja, lá no nosso curso de teologia, sobre discipulado. O discipulado é justamente isso, aquilo que você sabe fazer, você instruir outras pessoas. Por que nós estamos aqui, eu, Hugo, o pastor Mauro? Porque um dia, e até hoje nós ainda estamos sendo instruídos por outras pessoas, para que a gente possa instruir. Com certeza, pastor. Pode ler. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: Eis que tenho chamado por nome a Bezaliel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência, em todo favor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em entalhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. E também lhe pôs o coração para ensinar a outros, a ele e a Ailoabe, filho de Aizamaque, falando em línguas aqui, amados, quase mistério. Da tribo de Dan, encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra do mestre, até a mais engenhosa, e a de gravador em azul e em púrpura, em carmesim e em linho fino, e do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. Que coisa linda, hein? Muito bem, né? E aqui, pastor, é um momento
momento muito maravilhoso aqui, né? Que eu não sei se o senhor colocou aqui também, se são essas duas pessoas aqui, né? Eu não me lembro muito bem, que construíram também a Arca da Aliança, né? Foram eles também. Que foi o Eliabe e o Eizamak, né? E ali é interessante que Deus, né, quando fez aquela Arca da Aliança, né, ele pediu para eles que eles entalhassem em madeira de acácia, que era a pior madeira que existia naquela época, né? Não tinha como entalhar naquela madeira, é muito difícil. Mas Deus deu a capacitação para eles entalhar na madeira e depois revestir com ouro, né? E um dia desses atrás eu até trouxe uma ministração sobre isso. A madeira que é cheia de nó, cheia de defeito, representava nós, e o ouro, Deus, né, sobre a nossa vida. Mas o interessante de tudo isso aqui, né, pastor Davi, é que antes deles fazerem essas coisas, Deus diz aqui, ó, e eu enchi do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento para ele fazer essas coisas. Esse porque é o segredo, sem né? isso eles não conseguiriam também fazer. Nada. É verdade. É aquele negócio que a gente fala na igreja, né? Isso é pra você também nessa noite. Tem pessoas que a gente vai falar assim, um exemplo, né, vamos dar aqui, ó, hoje você vai ministrar a palavra. Eu não tô preparado. Para com esse negócio de não estar preparado, irmão. Deus te prepara, mas você tem que estudar também, né? Vai se capacitando. Vai se capacitando. Às vezes a pessoa fala assim, eu vejo muitos cristãos na igreja, 40, 30, 20 anos na igreja, falam, não tô preparado. Essas pessoas também não tinham ideia de nada, ninguém sabia fazer nada disso aqui. Deus os capacitou para fazer Exatamente. isso, né, pastor? O que a gente entende, irmãos? Deus chama você, Deus te dá capacitação, mas existe um trabalhar humano e um trabalhar divino. Verdade. Né? Deus está agindo de uma parte, você tem que fazer o seu lado. Né? Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, todos os homens, quando foram chamados por Deus, eles reconheceram a sua incapacidade. Mas conforme eles foram se dedicando, eles foram buscando a Deus, o Senhor foi os capacitando. E no caso aqui desses homens, primeiro Bezaliel e depois o Aholiabe e o Aizamak, Deus os capacitou para fazer esse trabalho. Então assim, Deus também capacita você, Deus também levanta você. Nesta tarde, hoje, você pode estar cheio de dúvidas acerca do seu ministério e Deus manda dizer que Ele é contigo. Levanta a tua cabeça. É Ele que está te habilitando a fazer essa obra. Não se desanime. Então aquilo que está ao seu alcance, põe a mão no arado e vá para cima. E eu gosto muito da frase do evangelista Moody, né? Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Glória a Deus. Mais uma pessoa aqui, Otoniel, que Deus encheu ele de sabedoria para julgar, que é discernir o que é certo ou errado, lá em Israel. E isso ele fez durante os 325 anos da teocracia, quando Deus governava Israel através dos seus juízes, ok? Nós vamos ler as referências e logo em seguida eu vou pedir para a Sara aí colocar um louvor do ministério da DJL, ok? Vamos ler lá as referências de Juízes 3, 10 e 11. Onde que está aqui, pastor Davi? Lá em cima. 3. Juízes aqui, 3, 10 e 11. E diz assim, pastor Davi: e veio sobre ele o Espírito do Senhor, olha só, e veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel. E saiu a peleja. E o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra sossegou 40 anos, e Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Então, irmãos, o período de Juízes foi um período que Deus não governava através de reis, de monarcas, ele governava através de líderes que ele levantava, que eram conhecidos como juízes. Foi um período na Bíblia conhecido como teocracia, antes de ser instituída a monarquia unida através de Saul, Davi, Salomão, e depois dividida através do seu filho. Mas que você entenda, o Espírito de Deus aqui capacitou ele para julgar, ou seja, deu sabedoria para ele discernir o que é certo e o que é errado. O tempo que a gente vive é um tempo de muito engano e de muito erro. Nós precisamos de discernimento espiritual para saber o que é certo e o que é errado, para que a gente possa fazer a obra do Senhor. Amém? Eu vou pedir para a Sara soltar o louvor aí e logo em seguida a gente volta aí para dar prosseguimento aos nossos comentários e também para fazer aquele sorteio e te abençoar nessa tarde com o livrão do pastor Ademilson Rocha. Benção pura. Estou subindo a monte
Glória a Deus. Querido, que nós sejamos esta casa onde Deus pode se fazer presente. E se houver necessidade de um renovo, que nesta noite Ele venha tocar em nossos corações e produzir em nós um verdadeiro avivamento, para que a gente tenha sede de Deus. Todas as terças-feiras, a partir das 4 horas da tarde, o programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para a sua vida. Sempre trazendo um tema do cotidiano para discussão e reflexão dos ouvintes. A apresentação do trio abençoado, Pastor Mauro, Irmão Hugo e Pastor Davi Alencar. Programa Shekinah, todas as terças-feiras, às 4 horas da tarde, e na Rádio Bom de Vida FM 87.5. É isso aí, queridos. Nós estamos falando sobre a atuação do Espírito Santo nos líderes do Antigo Testamento. Falamos aí já sobre José, sobre Moisés, sobre os 70 anciãos, sobre Bessaliel, sobre Otoniel. E agora queremos falar sobre Gideão. E logo após nós vamos para o quadro Geração de Discípulos com o irmão Hugo. Vamos lá, Gideão, ele encontrou coragem para lutar e liderar. Irmãos, Gideão estava sofrendo muito por causa da perseguição dos inimigos de Israel. E ele estava temendo, mas o Espírito de Deus tocou no coração dele e enviou a ele o anjo do Senhor, que lhe falou palavras que o animou, que o encorajou. E o Espírito se apoderou dele para que ele pudesse ter forças para libertar, para ter coragem para lutar e liderar Israel. Vamos ver lá Juízes capítulo 6, versículos 34 e 35, pastor Mauro. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os asbiezritas se ajuntaram após ele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiro a Aser, a Zebulon e a Naphtali, que saíram-lhe ao encontro. Muito bem. Aqui diz o texto bíblico que o Espírito Santo revestiu Gideão. O resto da história os irmãos já conhecem. Deus levantou 32 mil, vieram 32 mil após o toque que ele deu da trombeta, para estar ali com ele para lutar contra os inimigos de Israel, os midianitas. Mas o que aconteceu? Deus achou que era muita gente. Então Deus fez uma peneira e no final das contas só sobraram 300 homens. Mas com esses 300 homens, irmãos, Deus deu vitória para Israel. Por quê? Porque o Espírito Santo havia revestido Gideão. Talvez a sua igreja seja pequena, talvez a sua família seja pequena, talvez as suas condições financeiras sejam pequenas, mas Deus manda te dizer nesta tarde, o Espírito de Deus enche a sua vida, para que você possa fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Levante a sua cabeça, não olhe para o pouco que você tenha na mão, pega esse pouco e coloca diante de Deus, que Deus pode fazer grandes coisas através disso, amém? Não é, pastor Mauro? Com certeza, né, pastor? A gente nunca deve falar que é pouco. Eu com Deus somos a maioria, né? Glória a Deus. É isso aí. Vamos lá para o quadro Geração de Discípulos com o irmão Hugo. Fique aí, Deus tem bênção pura para a sua vida. Amém, pastor Davi. Quadro Geração de Discípulos, né, pastor? O intuito aqui é a gente ser parecido com Jesus, algumas características de Jesus, né? E aqui o meu título aqui é A Oração e a Obra Missionária, pastor Davi. Tá em Lucas capítulo 5, versículo 16, que diz assim, pastor Mauro, olha só. Mas ele se retirava para lugares desertos e ali orava. Pastor Mauro, o evangelista Lucas registra de forma vivida e intensa a vida de oração de Jesus. Lucas, ele faz isso com maior destaque, porque o seu foco é apresentar Jesus como um homem perfeito. E como tal, ele foi um homem de oração. Olha só, Jesus orou nos momentos mais decisivos da sua vida. Orou no seu batismo, orou no deserto da tentação, pastor Davi. Orou para escolher os seus apóstolos. Ele orou quando as multidões a procuravam apenas em busca de um milagre.
orou também lá no Monte da Transfiguração e também no Jardim do Getsemane. Jesus, pastor Davi, orou na cruz e está orando agora no céu. O seu compromisso com a oração nos ensina que Deus veio antes da sua obra. Quando as multidões, pastor Davi, afluíram para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades, Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Para Jesus, a intimidade com o Pai, por intermédio da oração, era mais importante do que o sucesso no ministério. Sem oração, pastor Davi, não há poder. Sem oração, não há avanço missionário. Sem oração, a igreja perde o foco. Ao longo dos séculos, a obra missionária avançou quando a igreja prostou-se para orar. Os missionários poderosamente usados nas mãos de Deus foram aqueles que mais entregaram em oração. Sem oração, pastor Davi, a pregação gera morte e não vida. Sem oração, falta óleo na mensagem. Um sermão sem unção, pastor Mauro, endurece o coração. Mas antes da igreja ir até os confins das terras, pastor Davi, ela precisa restaurar o altar da oração. E Jesus nos ensina que sem oração nós não somos nada. Primeiramente, pastor Davi, nós temos que buscar a Deus, sempre buscando a Deus. E para nós buscar a Deus, nós temos que buscar em oração, e é o que Jesus nos ensina. E se você quer ser um discípulo de Jesus, quer ser parecido com Jesus, joelho no chão e oração com o Pai. E sem oração não há o Espírito Santo de Deus. Não há o Espírito. É isso aí. É isso aí, queridos. Esse foi o quadro Geração de Discípulos, te ensinando a ser um discípulo parecido com Jesus. Quer parecer um pouco mais com ele? Viva uma vida de oração, amém? Vamos para a nossa vinheta aí da Escola de Educação, ou melhor, do projeto social da Escola de Música EMEP, ok? Projeto Social, aulas de música na ADJL. Se você sonha em aprender a tocar, chegou a sua oportunidade. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia fez uma parceria com a IMEP, Escola de Música Estilo Popular, e está disponibilizando aulas de guitarra, violão, bateria, contrabaixo e teclado. Tudo isso a preços populares. O coordenador do projeto é o professor de música Leandro Gouveia, especialista em formação de bandas para igrejas. As aulas são nas sextas-feiras, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 18 horas, na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo, próximo ao Cemitério São Luís. Venha fazer a sua inscrição. Vagas limitadas. Para fazer a sua matrícula ou para fazer uma aula gratuita. Para conhecer nosso método, fale com o professor Leandro Gouveia pelo telefone ou WhatsApp 97352-3428 ou ainda 98900-4056. Consulte ainda a possibilidade de aulas em outros dias, horários e locais. Visite nosso canal no YouTube, Escola de Música Estilo Popular, a escola que faz o seu estilo. Senhor, eu te peço. Olá, meu amigo ou minha amiga, quero dar um recadinho todo especial para você que está precisando de uma ajuda para saber qual empresa contratar para abrilhantar o seu evento. Então, os seus problemas terminaram. Quero apresentar a Line Music Gerenciamento de Eventos, que está à sua plena disposição para embelezar este seu sonho tão maravilhoso. Com a Line Music Gerenciamento de Eventos, você vai poder contar com uma equipe altamente qualificada e preparada que irá em seu evento e lhe proporcionará momentos inesquecíveis. Quer saber mais sobre a Line Music Gerenciamento de Eventos? Então entre agora em contato em nosso WhatsApp 11, prefixo de São Paulo 989004056. Repito, 11, prefixo de São Paulo 989004056. Você pode também conhecer melhor o nosso trabalho acessando a nossa página no Facebook. Não feche o seu evento sem antes falar conosco. Line Music Gerenciamento de Eventos, fazendo diferença em seu evento.
Benção pura, hein, pastor? É isso aí, irmãos. Estamos aqui de retorno para nós terminarmos o nosso programa. Vamos fazer aqui o nosso sorteio. Mas antes do sorteio, eu quero falar do último líder que nós colocamos aqui, que foi Davi. Ele encontrou força para ser rei, poeta, cantor e profeta. Ele foi uma inspiração para outras pessoas, ainda é para nós hoje. Tudo isso por causa do Espírito Santo na vida dele. E a referência que a gente tem aqui, pastor Mauro, está aí, 1 Samuel 16:13. 1 Samuel 16:13 diz assim, ó: Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. É isso aí, irmãos. E aqui foi apenas o início do ministério que durou 40 anos. Deus usou poderosamente a vida do rei Davi como líder de Israel. Ele demorou 13 anos para ser rei, mas quando subiu no trono, liderou Israel durante 40 anos e fez uma grande diferença, se tornando o maior monarca e o maior líder da história de Israel. Não viva sem o Espírito Santo. Você que é líder, dependa dele em todos os momentos da sua vida para fazer a diferença na vida de outros. Hoje nós falamos sobre os líderes do Antigo Testamento. A semana que vem nós falaremos sobre os líderes do Novo Testamento, que também foram uma bênção, cheios do Espírito Santo. E agora chegou o momento mais aguardado do programa. Nós vamos fazer aquele sorteio abençoado daquele livrão ali, ó, do meu amigo Ademilson Rocha. Por que não devo parar, ok? Os nossos irmãos que nos acompanham pela live aí, mandaram suas mensagens pelo WhatsApp, vão receber agora essa bênção aí. Vai orando, irmão. Vamos ver quem é quem é que tá cheio de Espírito Santo aí, quem tá cheio de história Espírito glória. Santo para receber esse livro Vai maravilhoso. Deixa eu puxar aqui, fazer mais uma baguncinha aqui dentro. Puxei aqui, ó, pastor Davi, aqui, ó. Pode abrir aqui? Pode abrir, pode falar o nome Eita, da pessoa benção pura, hein? Vamos ver quem foi aqui o ganhador. Olha só quem ganhou aqui, pastor Mauro. Alexander Souza. Olha aí, beleza, amanhã a gente já Alex, leva pra ele lá no serviço. Amanhã a gente já leva pra ele lá no serviço, já entrega eu pra acho ele que lá. isso aí foi marmelada. É o Xandão? É o Xandão. As coisas só saem pra aquela escola lá, rapaz. Não, irmãos, é benção pura. Então, nosso irmão Alexander Souza ganhou o livro Por que Não Devo Parar, do nosso irmão e amigo Ademilson Rocha. Que Deus abençoe sua vida. Somos gratos a Deus pela sua participação. A semana que vem a gente vai sortear essa camisa do Crescendo aqui, ó, no Conhecimento de Cristo. Eita, e na outra maravilha. semana, aquele livro ali, ó. O livro, vamos repensar um pouco sobre a vida, pastor Davi. Amém, queridos? Então que Deus abençoe você. Quero agradecer aqui, pastor Mauro. Amém, Como é que é pastor. hoje? Tá de boa? Hoje eu tô de boa, pastor. Graças a Deus, maravilha, tô de Quer boa. mandar algum aviso, algum recado? Domingo agora nós vamos ter aí, né, o nosso culto aí, né? Graças a Deus estamos no ano da coragem e domingo aí nós teremos mais um culto aí pra glória de Deus. A igreja Elim, Parque Planalto, Rua Isabel Guiar de Campos, número 245, Parque Planalto, Grajaú, São Paulo. Muito bem. Hugo? Esse, graças a Deus aí, pastor Davi, mandar um abraço, mandar um beijo a todos aí que estão conosco até agora, né? Nesse exato momento. Todos que nos assistiram, que estão prestigiando aqui o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E eu falo pra vocês, meus amados, não percam os próximos programas. Crescendo no Conhecimento de Cristo é bênção pura. Amém, queridos? Hoje nós temos a nossa escola bíblica, estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, lições da CPAD, 19h30, lá na ADJL, amém? Rua Capitanias Hereditárias, número 964, no Jardim Letícia. Deus abençoe você, sua família e sua casa, Deus abençoe São Paulo, Deus abençoe o Brasil.